Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isabel Alencar e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema digestório, um dos conteúdos sobre fisiologia humana. Cabe ressaltar que digestório é um termo que vem sendo utilizado nos livros didáticos para seguir o termo oficial da nomenclatura anatômica definida pela Sociedade Brasileira de Anatomia. No entanto, os termos digestório e digestivo no português são usados como sinônimos. Os objetivos dessa aula são conhecer a anatomia do trato gastrointestinal humano, reconhecer os órgãos que constituem o sistema e compreender a função de cada órgão no processo da digestão. Mas para que estudar o sistema digestório? A gente tem que lembrar que os sistemas do nosso corpo trabalham em conjunto para manter o funcionamento dos processos vitais, possibilitando que o indivíduo permaneça vivo. Essa condição de estabilidade para que o corpo desempenhe suas funções vitais é chamado de homeostase. O sistema digestório é um dos sistemas centrais para desempenhar essas funções. Por quê? Porque nós precisamos oferecer às nossas células energia e nutrientes, matéria-prima, para que ela desempenhe as suas funções. E é através do sistema digestório que nós transformamos os alimentos que consumimos em nutrientes, micromoléculas disponíveis, capazes de serem absorvidas e serem utilizadas pelas células. Então, quando a gente sente fome, é uma das atividades fisiológicas do nosso corpo, de receber um estímulo, compreender o estímulo e responder ao estímulo. Quando a gente sente fome, uma série de fatores começam a acontecer no nosso organismo para que a gente possa buscar o alimento e iniciar o processo de digestão. Compreender o processo de digestão nos faz ter maior consciência sobre a escolha dos alimentos que a gente faz. Então, escolher os alimentos, ter uma diversidade de cores e de constituintes básicos nutricionais na nossa alimentação é fundamental para a gente fornecer às células a melhor qualidade de matéria-prima. Então, a gente só consegue fazer boas escolhas se a gente conhecer como é o funcionamento. A qualidade dos alimentos que nós escolhemos podem ter consequências imediatas ou mais à frente. Por exemplo, se nós consumimos algum alimento contaminado com uma bactéria, por exemplo, nosso organismo pode responder com a diarreia, que é um processo que vai tentar eliminar o mais rápido possível as bactérias que a gente consumiu e que poderiam nos fazer mais mal se ficassem no nosso sistema, né? Ou então, se a gente consome alimentos com grandes quantidades de agrotóxicos, essas moléculas tóxicas elas podem se bioacumular. E aí a gente vai ter consequências na nossa saúde, às vezes mais tarde, não tão imediatas, certo? A gente tem que lembrar também que a demanda nutricional e a forma e o tempo da digestão dependem da idade e das atividades que nós desempenhamos, né? Que nós estamos fazendo. Então, nós somos mamíferos. No início da nossa vida, a única fonte de alimentos que nós precisamos é do leite materno. Lembrando que o leite materno deve ser oferecido exclusivamente até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, é possível fazer a introdução alimentar aos poucos e a amamentação ela pode ser estendida por mais anos. Isso vai depender das questões sociais e de possibilidades da mulher que vai amamentar, né? Mas o ideal aí é que a amamentação ultrapasse esses 6 meses, mas que os 6 primeiros meses precisam ser exclusivos. Se a alimentação é exclusiva de leite materno até os 6 meses, é de se pensar que o trato gastrointestinal ele age de uma forma diferente de quando a gente já se alimenta totalmente a partir da alimentação, né, da busca pelo nosso alimento. Existem enzimas e tempo de digestão relacionados com a nossa idade. Além disso, a gente pode falar sobre condições de saúde, né? Algumas pessoas têm doenças que precisam de maior atenção
para a escolha dos alimentos de acordo com a quantidade de calorias ou o tipo de molécula que vai ser oferecida. Então, quem tem diabetes, por exemplo, precisa cuidar na alimentação, na obtenção de carboidratos. O ideal é que procure carboidratos associados a fibras, que o índice glicêmico seja menor, ou seja, que não vai ser digerido muito rápido e a liberação dos carboidratos vai ser feita de maneira mais lenta. Além disso, gente, as demandas nutricionais, elas podem nos levar a exageros ou a faltas, levando à desnutrição. Mas para muito além das nossas escolhas individuais, a gente só faz boas escolhas se a gente tiver acesso a conhecimento e a possibilidades de escolha reais. Então, o conhecimento, ele vai te dar a primeira possibilidade de fazer boas escolhas. E outras questões como políticas de saúde, distribuição de renda, vão nos dar as condições coletivas para que todos possamos fazer boas escolhas de fato. Então é por isso que a gente precisa estudar o sistema digestório, para fazer boas escolhas e lutar para que, enquanto indivíduos e enquanto coletividade, possamos ter acesso a uma alimentação saudável e consciente. A anatomia do sistema digestório, ela pode ser dividida basicamente nessa imagem. A gente vê aí que existem vários órgãos associados, mas basicamente o sistema digestório é um tubo muscular, que tem duas aberturas, a entrada, que é a boca, e a saída, que é o ânus. Então, o alimento, ele é levado ao nosso corpo através da abertura da boca, ele passa pelo tubo digestório, que tem especializações que permitem, então, compartimentalização e ação de enzimas específicas que vão resultar no processo de digestão em si, e ao final vai ser formado com os resíduos, aquilo que não foi digerido, não foi usado, não foi absorvido pelo nosso organismo, vai formar as fezes, que precisa ser eliminada através do ânus. Além disso, nós não podemos esquecer que existem órgãos acessórios a esse tubo que vão permitir a digestão acontecer. O fígado é um exemplo desse, ele é um órgão próprio com várias funções, mas associado ao sistema digestório, ele produz algumas secreções que são importantes para o processo digestório. E a gente tem o pâncreas, que é um outro órgão e que, associado ao sistema digestório, produz uma secreção específica cheia de enzimas necessário para o processo de digestão. Não podemos deixar de falar que na cavidade bucal nós temos as glândulas salivares, que são muito importantes para a digestão química dos alimentos. Então, falando sobre os órgãos associados ao trato gastrointestinal, nós temos as aberturas, a boca e o ânus. A boca é uma cavidade que se liga ao tubo do trato gastrointestinal. Depois nós temos a faringe, que é a região do tubo gastrointestinal que fica atrás da boca. E, na verdade, ele é um tubo intermediário, porque ele recebe tanto o alimento quanto o ar que nós respiramos pela cavidade nasal. Então, nessa região a gente recebe tanto o alimento que precisa ir para o sistema digestório quanto o ar que precisa ir para o sistema respiratório. Então, a faringe é um tubo que recebe a ligação desses dois sistemas. O sistema respiratório fica à frente ao sistema gastrointestinal, com a laringe e a traqueia, e após a faringe nós temos o esôfago, que é a continuação do tubo gastrointestinal. Depois nós temos uma dilatação do tubo
que é o estômago. Depois nós temos o intestino. O intestino é a maior parte do tubo do gastrointestinal. E ele pode ser facilmente dividido em dois tipos, né? O laranja, que é a maior parte do tubo gastrointestinal, chamado de intestino delgado, porque ele é mais estreito, do que o intestino grosso, que é mais curto, mas é mais largo. Além do trato gastrointestinal, nós também temos as glândulas acessórias. Não esquecendo, né, que nós temos na cavidade bucal as glândulas salivares, como a parótida, a sublingual e a submandibular. Nós temos o fígado, que é um órgão responsável pela produção da bile, os sais biliares, que vão ser armazenados na vesícula biliar. E o pâncreas, que fica escondidinho atrás do estômago, mas que também produz secreções, inclusive várias enzimas muito importantes para o sistema digestório. Tanto o pâncreas quanto a vesícula biliar, eles formam ductos que desembocam no início do intestino delgado. Agora falando sobre o processo de digestão. Lembra que a gente falou que a gente responde a estímulos? Então, quando a gente vai ficando muito tempo sem se alimentar e a gente sente o cheiro de um alimento bem cozidinho, temperadinho, quando a gente olha um alimento que a gente gosta, cheio de cores, isso nos traz respostas fisiológicas, que é o aumento da saliva na boca, o que faz a gente falar sobre um alimento nos dar água na boca, que é vontade de comer. E também a gente já tem movimentos no nosso trato gastrointestinal acontecendo, que inclusive quando o nosso estômago está vazio, mas já está estimulado, a gente pode ouvir o barulho que a gente chama de barriga roncando. Então esses são os primeiros estímulos, né, que nos trazem as primeiras respostas, que é preparar o nosso organismo para receber o alimento e iniciar a transformação desse alimento em fragmentos menores até que a gente gere nutrientes, micromoléculas que podem ser oferecidas e absorvidas pelas células. Primeira região de contato do alimento é a boca. Então, a boca é uma cavidade que apresenta órgãos acessórios, como por exemplo os dentes e a língua. Os dentes nos ajudam a rasgar, cortar e triturar os alimentos. E a língua é um órgão muscular que vai nos ajudar a empurrar o alimento, a movimentar o alimento. E no conjunto de movimentação do alimento pela língua e a maceração pelos dentes, a gente vai ter aí a digestão mecânica acontecendo inicialmente na boca, tá certo? Na língua, na superfície da língua, nós temos várias papilas gustativas que nos fazem sentir o sabor dos alimentos, o azedo, o doce, o amargo, o salgado, tá certo? Então, em conjunto, a gente tem o resultado da mastigação, que é a digestão mecânica, né? Então, a gente tem um alimento sólido, quanto mais a gente mastiga, mais fragmentado ele fica, e quanto mais tempo a gente demora mastigando, mais a língua ajuda a movimentar esse alimento, a misturá-lo com a saliva. Esse movimento da língua com o alimento triturado a gente vai chamar de insalivação. E isso vai ajudar a formação do bolo alimentar. Quanto mais mastigadinho, mais misturado com a saliva, mais o alimento fica úmido, óbvio, né? Envolvido com a saliva, mais a gente consegue eficiência no processo da digestão. Por quê? Já na saliva, nós temos substâncias que vão ajudar a digestão. Então, a saliva é uma solução aquosa e viscosa que apresenta sais, muco e enzimas. O muco serve exatamente para proteger a mucosa da nossa boca, a língua, né? Da ação das enzimas, por exemplo.
e serve para umedecer o alimento, misturando então o alimento fragmentado e permitir que as primeiras enzimas entrem em ação. A digestão química então inicia na boca, através da ação da amilase salivar, ou também chamada de pitialina, certo? Depois dessa etapa, quando a gente forma o bolo alimentar na boca, nós vamos engolir o bolo alimentar. Esse processo de engolir o alimento é chamado de deglutição. A deglutição é resultado do movimento voluntário de várias estruturas musculares na nossa boca que empurram o alimento em direção à faringe e depois ao esôfago. Para a gente entender melhor essa ilustração, vamos colocar aqui as estruturas envolvidas. Então, a gente tem a língua como um órgão muscular muito importante para empurrar o bolo alimentar para trás. A gente tem o palato duro, que é a região inicial, né, do céu da boca, formada, rígida, por estrutura óssea. Atrás do palato duro, a gente tem o palato mole, que também, junto com a língua, vai se movimentar para empurrar o bolo alimentar para a faringe. Aí a gente tem o bolo alimentar chegando na faringe, e aí lembrando que a faringe recebe tanto o ar vindo da cavidade nasal, quanto o bolo alimentar. E para direcionar de maneira correta, né, a gente precisa fazer com que o bolo alimentar passe da faringe para o esôfago. Então, a gente precisa evitar que o bolo alimentar ou fragmentos do alimento entrem na laringe, que é a estrutura anterior ao esôfago e mais rígida, porque tem estruturas de cartilagem e que vai para o sistema respiratório. E se vocês repararem, o alimento chega ao esôfago porque existe uma pequena válvula composta estruturada por cartilagem atrás da nossa língua, chamada de epiglote. E ela funciona como uma válvula mesmo de abrir e fechar. Quando a gente engole, o movimento de engolir faz com que a epiglote feche a laringe, fazendo com que o bolo alimentar possa passar da faringe para o esôfago, evitando aí qualquer fragmento chegar no sistema respiratório. Se houver qualquer problema nesse fechamento e entrar pequenas partículas, a gente vai ter o engasgamento, e aí a gente vai ter uma série de respostas para evitar que esses fragmentos cheguem ao pulmão, como por exemplo a tosse, certo? Do esôfago, o bolo alimentar precisa chegar ao estômago. E o bolo alimentar, ele passa pelo esôfago através de uma movimentação dada por ondas de contração muscular do esôfago. Essas contrações musculares são involuntárias e são chamadas de peristaltismo. O peristaltismo é uma contração involuntária que acontece ao longo de todo o tubo digestivo, tá? Isso se deve porque o tubo digestivo tem musculatura lisa e aí tem a movimentação involuntária. Conforme o bolo alimentar chega nessas regiões, vai promovendo, através das contrações, o deslocamento do alimento. Então, através do peristaltismo, o alimento perpassa o esôfago e chega ao estômago. O bolo alimentar, quando chega, ele vai sofrer novas etapas do processo de digestão, né? O estômago é uma dilatação do tubo digestório e que vai ter agora uma constituição, um ambiente muito diferente, né? No estômago a gente vai ter produção de substâncias ácidas e aí por conta disso o estômago precisa permitir a entrada do alimento, mas evitar que esse alimento volte pelo esôfago. Então a gente tem o esfíncter esofágico, que é uma musculatura que vai permitir a abertura e fechamento do estômago. Então, quando o bolo alimentar passa do esôfago para o estômago, o esfíncter se abre e aí permite o bolo chegar ao estômago. E ali fica fechadinho depois para que
o estômago possa desempenhar as suas funções, certo? Se por um acaso houver algum problema no esfíncter, você pode desenvolver refluxo, que é quando volta o alimento já com, né, uma sensação de queimação, porque já tem algumas enzimas e secreções mais ácidas, tá? Você pode até precisar de um atendimento médico, fazer tratamento, ok? E se por um acaso chegar um alimento no estômago que não bate bem, que tem já alguma coisa na sua constituição estragada, os movimentos peristálticos podem tentar expulsar o alimento, evitando que o processo digestivo continue, fazendo com que a gente vomite. E aí o esfíncter esofágico atua para permitir que a gente elimine esse conteúdo que está sendo considerado prejudicial pelo nosso organismo através do vômito, tá? Para o estômago ficar todo fechadinho, a gente também tem o esfíncter pilórico, que ao final do estômago também existe, né, um outro conjunto de músculos que vai promover essa abertura e fechamento. É isso que vai fazer com que o conteúdo estomacal permaneça ali dentro até que as etapas da digestão aconteçam, né? No estômago, nós temos a produção do suco gástrico. O revestimento interno do estômago é rico em células que vão produzir muco. O muco é uma substância aquosa, viscosa, que vai servir para proteger as células desse revestimento, porque algumas outras células vão produzir ácido clorídrico, que gera uma solução de pH igual a 2, muito ácido, tá? Então, o muco precisa existir para proteger o próprio revestimento do estômago dessa acidificação que vai sofrer, tá bom? E, além disso, existem células que produzem enzimas nesse revestimento do estômago, tá? A principal enzima produzida pelo estômago é a pepsina, só que ela é produzida de maneira inativa, que é o pepsinogênio. O pepsinogênio só é convertido em pepsina, que é a enzima do estômago ativa, na presença de um ambiente ácido. Então, o ácido clorídrico no estômago é o que vai oferecer a condição ótima para converter o pepsinogênio em pepsina e permitir que essa enzima então se torne ativa. A pepsina, ela serve para degradar moléculas de proteína. As moléculas de proteína são longas, também são chamadas de polipeptídeos, que na presença da pepsina no estômago, quando o estômago está com ácido clorídrico direitinho, vai transformar os polipeptídeos em peptonas. Então, no estômago, moléculas muito grandes de proteínas iniciam o processo de digestão, transformando os polipeptídeos em moléculas menores chamadas peptonas. Ao final, então, a gente recebeu o bolo alimentar no estômago e ao final da digestão no estômago, a gente vai ter uma transformação do bolo alimentar em uma massa ácida e semilíquida, que a gente vai chamar de quimo. Então, enquanto o bolo alimentar tinha um pH neutro, próximo da neutralidade, o quimo já tem um pH ácido. Quando o quimo está pronto, então, os movimentos involuntários de peristaltismo ajudam ali a abrir o esfíncter pilórico para levar o alimento do estômago ao intestino. O intestino delgado é a parte mais longa do nosso trato gastrointestinal. Ele tem aproximadamente 6 metros de comprimento e mais ou menos 4 centímetros de largura. E ele é dividido em 3 partes: o duodeno, o jejunum e o íleo. O duodeno são os primeiros 25 centímetros do intestino delgado. E é no duodeno que a gente vai ter o recebimento de várias enzimas para que a digestão continue acontecendo. Então, no próprio duodeno, as células presentes no duodeno, elas produzem o suco entérico ou suco intestinal, que é composto por muco, mais uma vez, né, uma substância aí,
viscosa que ajuda a proteger o epitélio de revestimento do intestino, e também enzimas diversas. Então, no duodeno a gente tem a produção do suco entérico, que é formado por muco e enzimas diversas. Além disso, é no duodeno que se recebe os ductos tanto do pâncreas quanto da vesícula biliar. Então, no duodeno se recebe as secreções advindas desses dois órgãos, né? No pâncreas, nós vamos ter a produção do suco pancreático, que é uma solução alcalina com pH em torno de 8 a 8,5, que vai ser necessário para neutralizar o quimo, né? Aumentar aí o pH, que o quimo é ácido, né? E aí, nesse momento, ele precisa se tornar mais básico para que as enzimas do intestino possam funcionar. E além dessa solução alcalina, tem enzimas diversas, tá? E também temos a bile. A bile é uma solução com sais biliares que não apresenta nenhuma enzima. Os sais biliares são necessários para permitir a emulsificação dos lipídios. Lembrando que grande parte, né, da digestão é feita com mistura de soluções aquosas, e os lipídios eles não se misturam à água, né? Os lipídios são hidrofóbicos, e para permitir que as enzimas consigam atuar, a gente precisa fragmentar os lipídios em pequenos pedaços, e quem pode permitir isso são os sais biliares, vão ajudar aí na emulsificação, e isso vai melhorar a eficiência da atuação das enzimas que vão quebrar os lipídios, as lipases, tá certo? Então, o duodeno, que é o início do intestino delgado, ele tem a produção do suco entérico, então as células do próprio duodeno produzem muco e enzimas, e ele também recebe o suco pancreático e a bile, o suco pancreático sendo uma solução alcalina necessária para neutralizar o quimo, que contém também diversas enzimas para quebrar várias moléculas, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, tá? E a bile, que é necessária para emulsificar os lipídios, tá bom? Então, essa é a estrutura do duodeno e o que ele recebe para permitir a continuidade do processo de digestão das macromoléculas. Depois do duodeno, a gente tem o jejuno, que é mais ou menos aí 2/5 do tamanho do intestino delgado, que é onde continua o processo de digestão, mas o jejuno, o revestimento interno do jejuno apresenta vilosidades, ou seja, prolongamentos da superfície que ficam parecidos como, né, escamas ou dedos, que aumentam a área de superfície para permitir uma maior absorção de nutrientes. Então, no jejum, a gente tem a continuidade dos processos de digestão, mas já temos a absorção dos nutrientes acontecendo. Depois do jejum, a gente tem o ilho, só que visualmente falando não é possível diferenciar o jejum do ilho, só internamente. O ilho vai ter as vilosidades um pouco mais curtas e ele, como é a porção final, ao final ele faz a conexão com o intestino grosso, uma região específica chamada de seco, tá? No ilho é onde a gente tem a maior parte da absorção dos nutrientes resultantes aí de todo o processo de digestão. Quando o quimo chega no duodeno, ele sofre vários processos até chegar ao final do ilho, numa nova consistência, mais líquida e esbranquiçada, e também com, né, uma outra característica. Enquanto o quimo que chega no duodeno do estômago é mais ácido, o quilo tem um pH mais básico, tá? Isso é necessário, né, porque as enzimas do intestino delgado só funcionam no pH mais alcalino, tá? Mais próximo da neutralidade. Por fim, o alimento chega ao intestino grosso. E, na verdade,
chega o resíduo do processo de digestão. Os alimentos, eles foram digeridos inicialmente na boca, no estômago e depois no intestino delgado. Quando chega no intestino grosso, nós temos os resíduos alimentares, aquilo que não foi digerido, e agora precisa passar pelo intestino grosso para formar as fezes. No intestino grosso, nós também temos algumas bactérias simbióticas, ou seja, que estão em harmonia com a nossa existência. Nós fornecemos abrigo para elas no nosso intestino e nós, ao nos alimentarmos bem de verduras, legumes e alimentos com bastante fibras, nós alimentamos essas bactérias e essas bactérias, elas ajudam a fermentar um resíduo alimentar que chega no intestino grosso, fazendo com que a gente aproveite um pouquinho mais dos nutrientes advindos da nossa alimentação e, muito importante, essas bactérias são responsáveis por produzir alguns tipos de vitaminas essenciais. Então, sem elas, a gente teria deficiência dessas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina K, que está associada a processos de coagulação do sangue, e a vitamina B12, que está relacionada com a formação das hemácias. Então, a falta da vitamina B12 pode causar um tipo de anemia, tá? Então, essas bactérias são muito importantes para o nosso trato gastrointestinal e para a absorção e produção também dessas vitaminas. A absorção de alguns alimentos, porque elas conseguem fermentar e a gente consegue aproveitar um pouquinho dos resíduos da alimentação das bactérias, tá certo? E a produção dessas vitaminas. O intestino grosso ele é dividido em 4 partes. O seco, que é a porção inicial conectada ao íleo, que é o finalzinho do intestino delgado, tá? É no seco que a gente tem o apêndice vermiforme. O seco é uma bolsa de fundo seco pequenininha, onde o alimento fica pouco tempo ali, né? Depois a gente tem o cólon, que é a maior parte do intestino grosso, e o cólon é subdividido em outras regiões, e depois a gente tem o reto e termina no ânus, tá? Então, o alimento chega do intestino delgado para o intestino grosso no seco. O seco na espécie humana é bem curtinho, tem em torno de 7 centímetros. Depois, por movimentos peristálticos, o alimento, né, os resíduos alimentares vão ser movimentados no colo ascendente, então do seco, os resíduos alimentares sobem no colo ascendente, depois eles passam pelo colo transversal e chegam no colo descendente. Por fim, a gente tem a formação do bolo fecal ao final do colo descendente e no cólon sigmoide, onde as fezes podem ficar aí por horas e até dias. Nessa região pode ter a proliferação de algumas bactérias que são associadas aos coliformes fecais, como por exemplo a Escherichia coli, tá? No intestino grosso como um todo, a gente tem um papel muito importante de absorção da água e de sais minerais. Conforme os resíduos vão passando, né, vão sendo movimentados, né, as células do intestino grosso vão absorvendo água e sais minerais para formar o bolo fecal. Quando as fezes estão formadas, passa para o reto. Geralmente o reto fica vazio, exceto no momento anterior à defecação, que é o processo de eliminação das fezes. Esse processo de defecação, eliminação das fezes, está relacionado com o relaxamento de esfíncteres anais e da contração da musculatura abdominal. Nós temos esfíncteres com regulação involuntária e nós temos o esfíncter anal com regulação voluntária. Então, a gente consegue controlar por um tempo quando a gente vai eliminar as fezes, tá certo? Mas a gente não pode demorar muito tempo, porque nessa região continua acontecendo a absorção de água, e se as fezes tiverem pouca água, isso pode causar feridas e machucados, levando a alguns problemas, como hemorroidas, fissuras, tá? Então a gente precisa ficar bastante esperto.
As fezes são constituídas basicamente por 70 a 75% de água. A gente tem mais ou menos 7,5% das fezes constituídas de bactérias, muitas delas mortas e algumas vivas. E em torno de 17,5% de fibras e outros resíduos alimentares, pouquinho gordura, pouquinho proteína, tal, mas o básico são fibras. Então, a gente precisa se alimentar bastante de fibras, tanto para formar um bolo fecal, né, mais consistente, quanto também não podemos esquecer que as fibras ajudam a alimentar as bactérias simbiontes boas que nós temos no nosso intestino grosso e que nos ajudam ao fermentar, né, os resíduos alimentares, a absorver um pouquinho de nutrientes, elas também produzem algumas vitaminas essenciais, tá? Por fim, para resumir, né, a gente tem que o sistema digestório é basicamente um tubo com alguns órgãos acessórios, no qual o alimento é processado, digerido, e aí os nutrientes podem ser absorvidos e disponibilizados para as células, tanto para gerar energia quanto para matéria-prima de construção de biomoléculas necessárias para o bom funcionamento do nosso organismo. Ao final, aquilo que não foi digerido é usado para formar as fezes, né? Então, a gente tem no sistema digestório a digestão mecânica acontecendo na mastigação e também todo o movimento peristáltico ao longo do tubo digestório. E a gente tem a digestão química, que acontece inicialmente na boca, através da amilase salivar, que degrada o amido. A gente tem a degradação das proteínas no estômago, através da pepsina, que funciona, que fica ativada quando o pH está ácido. No intestino delgado, a gente tem a atuação de vários tipos de enzimas, né, proteases, maltase, lactase, lipases, endonucleases, que vão ajudar a degradar proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. Lembrando que no intestino delgado, o bolo, né, alimentar, ele chega ácido, mas precisa se tornar mais básico para que as enzimas produzidas pelo intestino delgado e recebidas, né, do suco pancreático possam então ser ativadas e funcionar na degradação dessas moléculas. Lembrando que para degradar os lipídios é essencial a ação dos sais biliares, que também é recebido no intestino delgado. Ao final do intestino delgado, a gente tem a absorção dos nutrientes, são as moléculas biodisponíveis, né? Bem pequenininhas, que vão ser disponibilizadas via corrente sanguínea ou vasos linfáticos para todas as células do corpo. E no intestino grosso a gente tem a absorção de água, a formação do bolo fecal, que é eliminado através da defecação, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, qualquer coisa, a gente se fala na nossa sala. Até mais!